tratar de um tema muito difícil nesta noite, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O esboço do nosso sermão está aí no slide para os irmãos conferirem. Eu queria fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite com os irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo andais em vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em o nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito havereis de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, está aí, ó Deus, a Tua palavra diante de nós, Senhor. Te pedimos a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, ó Deus, sobre nós. Que o Senhor use o Teu servo, ó Deus, esconda ele por trás da cruz de Cristo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nesta noite ter a nossa mente cativa e escravizada, ó Deus, a Tua palavra somente nesta noite, Senhor. Orienta-nos, Senhor, nos conduz pelo Teu Espírito Santo a toda a verdade, ó Deus, que será ensinada e apresentada nesta noite a partir desta passagem da palavra de Deus. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios, e domingo passado nós encerramos o capítulo 4, analisando algumas questões relacionadas ao orgulho e à soberba dos coríntios, que era gritante naquela igreja, e Paulo ele retoma este tema aqui no capítulo 5 novamente. Agora o apóstolo Paulo ele procura apresentar uma crise moral que aqueles crentes viviam. Aqueles crentes estavam vivendo uma vida moral, uma crise moral terrível. Eles ostentavam uma espiritualidade que não produzia santidade na vida prática. Eram orgulhosos e não lamentavam e nem tratavam o pecado como deveria ser tratado. Era uma igreja extremamente permissiva. Tudo ocorria sem a menor intervenção do conselho, dos presbíteros daquela igreja. Uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise social instalara-se naquela comunidade. Paulo, ele aqui trata de um dos temas mais negligenciados na vida da igreja cristã de hoje. Ele trata de um assunto que é muito doloroso ao coração. Ele trata da disciplina eclesiástica, sua importância e o seu propósito na igreja de Cristo. Ele também trata da sutileza e da malignidade do pecado,
tanto o público quanto o secreto. O pecado, ele é sutil, ele é veraz, ele é maligno, ele é terrível. Não importa o quanto tempo nós pretendemos ocultar ou até ignorar o pecado, ele sempre mostra o seu rosto real. Por isso devemos tratá-lo com as mais enérgicas ações. O pecado, irmãos, não deveria ser encarado na nossa vida como um brinquedo. Vamos brincar com o pecado, vamos brincar de maneira pecaminosa, porque uma vez que você brinca de maneira pecaminosa, você se queima. E Paulo deixa isso bem claro. E a pergunta que nós devemos levantar nesta noite é: como tratar o pecado na igreja cristã? Porque o pecado lá fora é notório, é visível. Na igreja cristã, os nossos pecados estão aqui dentro, estão dentro do nosso coração, dentro da nossa natureza caída e depravada. E como tratar do coração? Como ir até onde nós não vamos? Como trabalhar um coração pecaminoso, irmãos? Como curar essa doença, se podemos chamá-lo de doença, chamada pecado? E quando ela se enraiza na igreja de Cristo Jesus? Como tratar ele? Como tratar o pecado na igreja? Então eu queria trabalhar nesta noite esse tema, disciplina eclesiástica, tratando o pecado na igreja de Deus. Então nós temos ali, reconhecendo a sutileza e malignidade do pecado, compreender que o orgulho não trata o pecado, colocando em prática a disciplina eclesiástica e considerando o propósito da disciplina. 4 pontos para nós analisarmos nesta noite. A pergunta que eu quero levantar, como eu já anunciei: como tratar o pecado na igreja cristã? Em primeiro lugar, nós só podemos tratar o pecado na igreja reconhecendo a sutileza e malignidade do pecado, como nós vemos aí no verso 1 do capítulo 5 de Coríntios. O primeiro passo para tratar do pecado no meio da comunidade cristã, ou seja, na igreja, é ter uma atitude de reconhecer que o pecado é sutil e maligno em sua natureza. Paulo declara exatamente isso de forma bem interessante. Olha o que ele diz no verso 1: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, de haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O apóstolo aqui, ele não possui uma informação duvidosa, ele não está fazendo uma afirmação que ele não tem certeza, ele não está fazendo uma afirmação de algo que ele não conhece. Ele conhece bem a natureza desta problemática. Ele usa o advérbio grego aqui, holos no grego, que significa geralmente, e deve ser tomado no sentido de uma notícia que percorria em toda a cidade, causando escândalo na igreja. Veja, imagine você, membro da igreja presbiteriana de Corinto. Imagine você agora naquele contexto, inserido naquele contexto. Imagine agora você ir ao mercado, comprar alguma coisa no mercado, e alguém dizer: olha, você é membro daquela igreja ali, aquela igreja onde um irmão da sua igreja dorme com a mãe ou com a madrasta. Pensa no escândalo que era. Pensa no impacto que isso era na sociedade. Este advérbio grego aqui, a palavra grega holos, que aparece no nosso texto, ele também tem um sentido de atualmente. Ou seja, enquanto Paulo estava escrevendo esta carta, enquanto Paulo estava lavrando a carta, escrevendo ela, estava ocorrendo o pecado na igreja. Era um pecado notório, era um pecado visível, era um pecado público. O verbo aqui, ouvir, veja o que é que Paulo diz aqui no verso 1, olha o que Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Esse verbo ouvir aqui na língua grega, a palavra akuetai, geralmente se ouve
No grego aqui descreve a ideia de uma notícia ou uma informação que é comumente conhecida. Ou seja, a igreja sabia muito bem do que Paulo estava falando. A igreja sabia qual era o problema, a igreja sabia qual era o pecado, a igreja conhecia o pecado que estava inserido aquele irmão, aquele membro da igreja. E o que estava ocorrendo na igreja de Corinto? Paulo prontamente revela imoralidade e imoralidade tal. A palavra imoralidade, porneia, significa fornicação. E essa palavra porneia, ela descreve atos sexuais praticados geralmente fora do casamento. É a mesma palavra que é usada para descrever em Mateus capítulo 19, quando diz que o divórcio se dá por meio das relações sexuais ilícitas. A palavra lá é porneia, e aquela palavra ela é traduzida também como adultério. Então não foi simplesmente o fato de que ele deitou com a madrasta, mas que ele também traiu o pai. Pensa no problema que a igreja estava vivendo. Pensa na crise que a igreja estava passando. Aqui, irmãos, geralmente a fornicação, o pecado de fornicação, é sempre visto como um pecado grave pela igreja. E é. Os jovens, eles se enveredam por esse pecado. Os jovens acabam tendo relações sexuais antes do casamento, e é pecado, e é contrário à palavra de Deus. Agora, observe bem, é um pecado grave, mas aqui era mais grave por quê? Porque, diz Paulo, que era tão grave que nem no mundo pagão se ouvira falar disso, imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios. A expressão grega usada por Paulo aqui indica que nem mesmo do mesmo tipo. Não é a mesma, havia pecado de fornicação lá, mas não havia essa natureza de fornicação. Não havia essa natureza de pecado, um cara que decide dormir com a madrasta. Olha a crise aqui, irmãos. Era algo terrível até mesmo para os pagãos. O que uma igreja, que uma igreja que pregava a santidade, ela tolerasse tamanha imoralidade, era inadmissível. E a gravidade desta imoralidade, irmãos, era porque ela tinha uma conotação incestuosa, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, incesto. Era o pecado do adultério, era o pecado da fornicação e era o pecado do incesto, a relação entre parentes. A igreja estava encarando a situação com a maior naturalidade. Um filho que dormia com a madrasta, isso era encarado como um assunto normal. Uma igreja que era tão espiritual como Coríntio, uma igreja que falava em línguas, uma igreja que profetizava, uma igreja que tinha dom de revelação, e eram verdadeiros os dons de revelação, o dom de língua, não é essa palhaçada que a gente escuta e vê no meio neopentecostal, não, mas era algo, irmãos, que era verdadeiro, era uma igreja tão espiritual, mas que tolerava esse tipo de pecado, tolerava esse tipo de pecado. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui quão sutil e maligno é o pecado. Ele é sutil porque certamente o pecado da fornicação se efetivou por meio de uma sedução privada. Talvez aquele filho, alguns comentaristas dizem, talvez esse filho aqui, ele tenha olhado para a madrasta, se encantado por ela, achado ela linda, a coisa mais linda do mundo, seduzido ela secretamente. Então, sutilmente, o pecado foi lá e assenhorou-se deles. A segunda questão é a malignidade do pecado, porque ele não se contenta em ficar escondido. Aprenda uma coisa, o pecado que você faz em oculto, ele não se contenta em ficar escondido. Ele vai mostrar as caras publicamente.
ele vai se revelar, ele vai querer destruir você, acabar com a sua moral, acabar com a sua ética, acabar com o seu nome, acabar com a sua família, acabar com a igreja, acabar com você. Porque ele não é apenas sutil, ele é maligno. Ele é maligno. Então, ele procura se expor para fora. Aqui temos a primeira derrota daquela igreja. Ela sucumbiu à sutileza e à malignidade do pecado. Para tratarmos do pecado, irmãos, devemos primeiro reconhecer essas duas características dele. O que é o pecado, pastor? Como ele age? Ele age de maneira sutil, mas ele é maligno. Guarde isso no seu coração. Se você olha para uma situação e você vê que aquela situação está dominando o seu coração, dominando a sua vida, acabando e comendo você por dentro, não ceda. Diga não ao pecado. Porque o pecado, ele é sutil, ele te seduz, ele te mata, ele acaba com a tua vida. Mas como tratar o pecado na igreja? Em segundo lugar, precisamos compreender que o orgulho também não trata o pecado. O segundo passo para se tratar o pecado é compreender que o orgulho não o trata adequadamente. Paulo nos mostra isso ao dizer no verso 2, olha o que ele diz no verso 2 aqui: e contudo andais ensoberbecido, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. O vocábulo aqui, ensoberbecido, na língua grega original do Novo Testamento, é a palavra pephisemenoi, que tem o sentido de estar inchado, estar cheio de si mesmo. É a palavra no Novo Testamento, usada na literatura bíblica do Novo Testamento, para expressar a ideia de orgulho. Alguém orgulhoso. Aquela igreja ainda mantinha um orgulho de ser uma igreja espiritual. Ora, como é que nós vamos tratar desse pecado? Porque todo mundo sabe que nós falamos em línguas, todo mundo sabe que nós temos revelação, todo mundo sabe que nós temos visões, todo mundo sabe que nós somos extremamente espirituais. Então, se nós tratarmos do pecado de fulano, nós seremos acusados de não sermos pessoas espirituais. Nós vamos ser acusados de sermos pessoas que não somos pessoas dedicadas a Deus. Não, nós não vamos tocar nesse pecado. Orgulho. Era uma igreja que se achava orgulhosa espiritualmente, mas que a sua espiritualidade, ela não levava a uma humildade, consequentemente, não conseguia tratar do pecado. Aprendam isso, o seu orgulho não trata o seu pecado. E a pergunta é, como o orgulho nos priva de tratar o pecado adequadamente? Você pode perguntar isso. Pastor, como o orgulho trata o pecado privativamente? Primeiro, nos privando de lamentar pelo pecado. O apóstolo Paulo nos mostra isso dizendo, e não chegastes a lamentar. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo lamentar aqui. O verbo lamentar, na língua grega, tem o sentido de lamentar, de chorar, de expressar profunda tristeza, como de alguém que está lamentando a morte de um ente querido. Alguém peca na igreja e a primeira atitude nossa é jogar pedra, é acabar com a pessoa. E nós devemos lamentar aquele pecado, devemos chorar, mas quando nós somos orgulhosos, soberbos, achados em nós mesmos, nós não lamentamos o pecado do outro, nós não choramos o pecado do outro, pelo contrário, nós acudimos, nós jogamos pedra, nós agredimos com palavras e dizemos bem feito, bem feito. Essa palavra de Deus, ela diz que isso é uma atitude de quem é orgulhoso, e não de quem é humilde, não de quem foi reconhecido e chamado pelo Evangelho de Cristo Jesus.
Então, o orgulho, irmãos, nos impede de chorar o pecado. Lembrem do Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 5, onde o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que choram e lamentam pelo pecado. É o papel da igreja, e quando a igreja é orgulhosa, ela não chora, ela não lamenta pelo pecado. O orgulho nos priva de lamentar e chorar pelo pecado que o outro comete. Segundo lugar, o orgulho nos priva de tratar o pecado, porque ele também nos priva de tomar atitudes enérgicas para manter a santidade da igreja. Paulo também revela que quando o orgulho se apodera da vida da igreja, ela fica imóvel para preservar a santidade da igreja. Em termos práticos, a igreja, quando orgulhosa, ela não chora, ela não lamenta o pecado, ela não se mobiliza para tratar adequadamente do ofensor. Veja, Paulo diz isso muito claro, ele diz, olha, vocês não lamentaram, não choraram pelo pecado, nem para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês não tomaram a primeira atitude de lamentar, de dizer, meu irmão, olha, nós te amamos, nós choramos porque você pecou, você transgrediu a lei de Deus, você foi contra a vontade do Senhor, mas estamos aqui para orar por você, para que você seja restaurado. Nem isso vocês fizeram. A segunda atitude, vocês nem sequer disciplinaram a ponto de colocá-lo em uma berlinda para repensar a sua profissão de fé. Então, o orgulho, ele não trata o pecado. A terceira verdade que você deve trazer no seu coração, e você pode perguntar, como tratar o pecado na igreja? Colocando em prática a disciplina eclesiástica. Veja aí os versos de 3 a 5 do nosso texto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em o nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. O terceiro passo para se tratar o pecado, irmãos, na igreja, é colocando em prática a disciplina eclesiástica. Não tem outro meio. O apóstolo, já saturado com essas questões de negligência, ele decide tomar uma atitude radical contra o pecado que envergonhava a igreja. No verso 3 aqui ele diz, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei que, se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. A despeito de sua ausência, o apóstolo Paulo toma uma decisão para manter a pureza e santidade da igreja. E a sua resolução apresentada é a excomunhão. Porque o pecado era público, o pecado era notório, o pecado era evidente. Como se processa a disciplina num caso desse? O verso 4, Paulo mostra para nós. Nos indica exatamente que esses passos apresentados pelo apóstolo, ele diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Primeiro, como ela se dá? Primeiro, ela se dá, irmãos, ela deve ser feita em o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode ser disciplinado na igreja se não for em nome do Senhor. Paulo mostra isso de forma interessante, pois a igreja é do Senhor. Então o pastor, o conselho não deve disciplinar um membro achando que é dono da igreja. Não, o pastor não é dono da igreja, o conselho não é dono da igreja, quem é dono da igreja é Cristo. Então quando nós disciplinamos alguém, nós o disciplinamos porque Cristo é Senhor da igreja. Ele nos dá esta autoridade, pois a igreja é do Senhor Jesus
E toda ação que envolve o povo de Deus deve ser tomada, invocado sempre o nome do Senhor Jesus, para que aquilo seja feito de acordo com a vontade dEle, e não de acordo com a nossa vontade. O pastor João Ricardo não é dono desta igreja. O conselho desta igreja não é dono desta igreja. Mas Cristo sim. E quando nós exercemos a disciplina, nós queremos honrar a Cristo, agradar a Deus, ainda que isso desagrade os irmãos. A terceira verdade, a segunda verdade, é que a disciplina da excomunhão aqui não pode, e aqui é importante, não pode ser exercida por um único homem. É um outro problema. O pastor não pode disciplinar um membro sozinho. Especialmente nesse caso de excomunhão. No sistema presbiteriano, os irmãos conhecem, existem vários tipos de disciplina. Existe a disciplina exortativa, que é quando você chama o outro à responsabilidade cristã, por meio da palavra falada. Existe a disciplina exortativa escrita, quando você escreve ao outro para que o outro se corrija. Existe a disciplina conciliar, que é aquela que é feita perante o concílio da igreja, o conselho da igreja. E a excomunhão, ela é uma disciplina conciliar. E aí é interessante aqui, porque vemos que Paulo, ele era apóstolo. Ele poderia simplesmente disciplinar aquele irmão sozinho, porque ele é apóstolo. Entretanto, ele decide executar a disciplina juntamente com os demais presbíteros da igreja. E ainda que ele esteja ausente fisicamente, ele apela para o conselho da igreja para que possa exercer a disciplina de excomunhão. Veja que coisa interessante, irmãos. Você não nota aqui que a comunidade se reúne e decide disciplinar. Paulo não diz isso. Paulo diz: vocês, liderança, presbíteros, juntamente comigo, vamos agora exercer o poder das chaves, de acordo com Mateus 18 e Mateus 16. Vamos seguir esses passos. Ou seja, vamos ser bíblicos. O pastor não pode tomar a decisão de excluir alguém da igreja sozinho. Quem deve fazer isso é o conselho da igreja. A terceira verdade do processo disciplinar, segundo Paulo, especialmente da excomunhão, eu estou falando a gente chama de processo sumaríssimo na nossa Constituição presbiteriana. O processo sumaríssimo é a exclusão do membro da igreja. A excomunhão, ela implica na entrega do ofensor ao mundo de pecado. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o que diz o nosso texto aqui em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 5. Olha o que diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa ser entregue a Satanás? O que significa? Pastor, é um texto complicado, e de fato é um texto extremamente complexo. Alguns julgam que seja de fato uma entrega ao controle espiritual de Satanás, e algumas igrejas adoram isso. Ameaçam você: olhe, me obedeça, porque senão te escude, entrego a Satanás. É isso que Paulo está ensinando? Entretanto, considerando a segunda carta, porque quem afirma isso é porque não lê a Bíblia. Se você lê 2 Coríntios, você verá naquela carta que esse indivíduo que é excluído da igreja, ele volta à igreja arrependido. E a igreja não queria aceitá-lo, e Paulo diz: não receba ele, porque ele se arrependeu em Cristo Jesus. E aí, irmãos, a gente tem uma solução para essa declaração de Paulo, quando nós entendemos que esse indivíduo retorna à igreja em comunhão. Qual é o sentido aqui de ser entregue a Satanás, irmãos? Esse indivíduo é restaurado, e a frase poderia significar em si mesmo o seguinte:
entregue ao mundo de pecado, entregue ao mundo. Ou seja, ele sai dos cuidados da igreja e a entregue ao mundo, no sentido de que ele continuará debaixo da disciplina da igreja, mas sob a tutela do mundo. João Calvino, comentando esse texto, ele nos diz algo interessante. Ele diz: a pessoa que está afastada da igreja está, de certa forma, entregue ao poder de Satanás, porquanto se acha alienada e excluída do reino de Cristo. Uma pessoa que está afastada da igreja, ela está de certa forma debaixo do governo, do poder de Satanás, porque ela está excluída da igreja. Uma pessoa que foi membro da igreja, está fora da igreja, ela está debaixo do reino do mundo, do reino do pecado, do reino da transgressão, do reino do diabo. Esse é o sentido que Paulo está dizendo aqui. Então nós aprendemos como se dar essa disciplina. Em quarto e último lugar, nós já vimos que podemos tratar o pecado da igreja, primeiro reconhecendo a sutileza e a malignidade do pecado. Podemos tratar o pecado da igreja compreendendo que o orgulho não trata o pecado. Não adianta você ser orgulhoso ou orgulhosa em não querer tratar o pecado, porque não resolve o problema. Nós também entendemos que se trata o pecado colocando em prática aquilo que Deus nos deu na palavra, a disciplina eclesiástica. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Aqui Paulo apresenta a disciplina para pecados estritamente específicos mesmo. Não tem nada a ver com batom, não tem nada a ver com brinco, não tem nada a ver com jogar bola, não tem nada a ver com cinema, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o pecado moral, a transgressão à lei de Deus. O que transgride a lei de Deus deve ser disciplinado. Em quarto lugar, considerando o propósito da disciplina. Tudo bem, pastor, eu entendi, mas qual é o propósito disso? O nosso código de disciplina, no manual presbiteriano, diz que dos propósitos é o bem da igreja e a restauração do faltoso, daquele que cometeu o pecado. Mas como isso? Veja aí, capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 5 até o verso 13, parte B. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levanta toda a massa, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou seja, os seus parentes que não são crentes, né? Os impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou bebarrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois que direito havereis eu de julgar os de fora, se não julgueis os vossos de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, considerando o propósito da disciplina, o quarto passo para o tratar do pecado na igreja é considerar o propósito da disciplina. As pessoas querem disciplinar os outros para impor medo, para impor a sua lei, o seu ditame. O propósito da disciplina, primeiro, ela é a restauração do faltoso. A disciplina não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, ela objetiva restaurar aquele que comete o pecado. Veja, aqui no verso 5, ele diz, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A restauração de uma alma, a comunhão com Deus, começa quando esta sente o peso da disciplina sobre ela. Quando ela reflete, quando ela vê que a mão de Deus está sobre ela. Salmo 32, lembram? Salmo 32 diz isso. Ele diz, olha, eu senti a tua mão pesando sobre mim, por isso eu confessei os meus pecados. Então, primeiro é você entender que a disciplina, ela busca trazer você ao arrependimento. É um outro problema da igreja hoje.
Um membro na igreja é disciplinado e ele acha que a disciplina é para ele viver uma vida livre pecando. A liberdade do pecado. Não! Você é disciplinado para a restauração, para a correção, para te trazer de volta. É isso que a Bíblia ensina. O segundo propósito da disciplina é manter a pureza da igreja de Cristo. Os versos 6 a 8, Paulo diz isso. Olha o que Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Essa palavra jactância, ela significa orgulho, soberba. Não é boa o vosso orgulho, a vossa soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, Paulo aqui ele relembra aos seus leitores que a soberba da igreja não é proveitosa nesses casos. Não adianta a igreja vir dizendo: não, mas se a gente disciplinar fulano, a gente vai mexer com a família de A, com a família de B, com a família de C. Paulo diz: olha, isso não interessa. A gente precisa manter a igreja pura. A gente precisa manter a pureza da igreja. E aqui, que uma vez permitido que o fermento do pecado se instale na igreja, ela seria automaticamente prejudicada. Então a atitude é lançar fora o velho fermento, para que a igreja continue a gozar de santidade. Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Paulo usa aqui a figura do Antigo Testamento, pois quando no Antigo Testamento o judeu celebrava a Páscoa, ele pegava todo o fermento que tinha em casa e jogava fora. Então Paulo pega essa figura e diz: olha, vocês entendam isso, porque vocês precisam fazer do mesmo modo. De modo similar, a igreja deve agir com aqueles que sujam a igreja de Cristo com seus escândalos de imoralidade. Terceiro propósito da disciplina é revelar que o sacrifício de Cristo foi para nos fazer santos. Quando a disciplina é aplicada, irmãos, sobre algum membro da igreja, ela tem como objetivo relembrá-lo de que o sacrifício de Cristo visava que ele manifestasse santidade de vida. Isso está bem claro no capítulo 5, verso 7 e verso 8. Olha o que ele diz aqui, verso 7 e verso 8, parte B. Ele diz assim: olha, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, porque ele foi imolado, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, assim com os asmos das sinceridades, provocados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e também na verdade. Então, quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu digo: eu deveria ser santo, eu deveria ser santa, eu deveria buscar uma vida de santidade, eu deveria amar a Cristo, porque Cristo é o meu Cordeiro Pascal, a minha Páscoa é Cristo, o meu levantar é Cristo, o meu viver é Cristo, a minha vida é Cristo, e não o meu próprio prazer e a minha própria satisfação. Isso é importante a gente ter na nossa mente. Por último, o último propósito da disciplina, conforme nós vemos aqui no texto, a disciplina ela visa também promover uma distinção entre os que verdadeiramente servem a Deus e os que não servem. Versos de 9 a 13 apresentam isso para nós. Olha o que diz os versos 9 a 13 para nós. Em carta já vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente os impuros deste mundo. Por exemplo, a minha mãe que não é crente. Imaginemos eu lendo esse texto e dissesse: Deus está dizendo que eu tenho que me separar da minha mãe, porque minha mãe não é crente. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo algo muito mais profundo do que isso. Ele vai dizer: porque se for isso de fato, avarentos, roubadores ou idólatras, nós vivemos numa cidade de idolatria. Então vamos pedir para que Deus nos tire daqui e leve para o céu. Não é isso que Paulo está dizendo. Nesse caso, tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, o cara diz que é crente,
O cara diz que é membro da igreja. O cara diz que é um homem e uma mulher dedicada a Deus. Mas é avarento. Ama dinheiro. Avareza é idolatria. Uma vez que ele ama o dinheiro, ele é idólatra. Ele é impuro, vive com palavras sujas no linguajar. Não pode conversar com uma mulher, com uma moça que começa a soltar umas pileras. Percebe o problema? Aqui está o problema. É alguém da igreja que se diz crente. Então Paulo diz: aparte-se desses miseráveis, porque eles não têm nada de Deus, eles não têm nada do Evangelho, eles não têm nada de Cristo. Então Paulo diz que a disciplina, ela serve para mostrar aqueles que obedeceram verdadeiramente a Deus e aqueles que não obedeceram verdadeiramente a Deus. É para isso que serve a disciplina, para mostrar a distinção. Aqueles que estão obedecendo a palavra e aqueles que não estão obedecendo a palavra. Paulo exorta a não conviver com homens impuros, não necessariamente com os descrentes, mas com aqueles que, se dizendo irmãos, possuem uma vida longe da santidade. Paulo diz que com estes nem ao menos deem bom dia, nem ao menos quando eles dizem assim: olha, chega para você e diz assim: olha, fulano, você é assim, você é assado, e assim, e assado, desse jeito, começa a cantar de um lado, cantar do outro, soltar a pilera de um lado, soltar a pilera do outro, e aí ele te chama para comer lá, almoçar, jantar. E ao fazer isso, Paulo deixa bem claro: não façam nem sequer isto. Não deem nem bom dia a esses indivíduos. Paulo é claro nisso. A igreja deveria excluir sumariamente, diz Paulo, por causa disso, excluir sumariamente aquele que havia cometido o ultraje pecaminoso dos versos primeiros que ele havia falado, que levara o bom nome de Cristo e o nome da igreja ao escândalo. Paulo diz: expulsai-o. No último verso, verso 13, olha o que ele diz: os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Diante disso, que verás nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração? A primeira verdade que eu queria deixar para você nesta noite, você levar no seu coração, é que a igreja de Cristo, ela não é perfeita. Ela é marcada por pessoas e é feita por pessoas pecadoras. Nós todos pecamos. Não há ninguém aqui impecável. Nem o pastor. O pastor é o que mais peca. Não há ninguém impecável na igreja. Então, tranquilize seu coração. Deus não está te chamando a ser sem pecado. Deus está te chamando a amar a santidade, a lutar contra o pecado. A segunda verdade que você deveria levar para o seu coração e guardar é que quando pecar, não se sinta uma pessoa imperdoável, porque a Escritura deixa muito claro que há perdão na cruz. Na cruz do Calvário há perdão para os nossos pecados, irmãos. Na cruz há perdão abundante para as nossas vidas. Então não será um pecado que vai me tirar a graça perdoadora de Cristo. Abraham Bolt, no seu livro Somente pela Graça, ele disse uma coisa que até hoje eu carrego na minha mente, lá no tempo, nos idos
anos 90, quando eu li esse livro. Ele disse uma coisa que até hoje eu gravo. A graça, ela não é conquistada por méritos, por esforço humano, mas também ela não é perdida por culpa. Não se sinta culpado porque pecou. Arrependa-se do seu pecado. Entregue-se a Deus, entregue-se a Cristo e diga: Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, eu de fato fui uma pessoa negligente, contrária à tua palavra, contrária ao teu evangelho, eu não te amei de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, mas Senhor, aqui está um coração quebrado e destruturado, acabado e esmiuçado, porque a tua palavra fez isso em mim. Aprendam. Há perdão para nós. Há perdão para você. A terceira verdade é: nunca rejeite a disciplina da igreja. Quando a igreja te chamar, e queira a Deus que isso nunca aconteça na sua vida, mas se um dia a igreja te chamar, não se rebele contra a disciplina da igreja. Aprenda uma coisa que eu aprendi durante os meus anos nessa denominação, nesta igreja presbiteriana. Calvino, ele escrevendo um texto que eu achei interessante, ele disse: aquele que tem Deus por pai, deve ter a igreja por mãe. Porque é no seio dela que Deus nos alimenta e nos nutre. Então, quando a igreja te chama a atenção, quando o conselho da igreja te repreende, quando o pastor te exorta, não é que o pastor não goste de você, não é que o pastor não lhe ame, porque o pastor lhe ama e quer o seu bem. É porque o conselho lhe ama e quer o seu bem. A disciplina é para isto. Então nunca vire as costas àquele que te disciplina. Seja o seu pai em casa, seja a sua mãe em casa, seja o conselho da igreja, seja o pastor da igreja. Ame a disciplina e você achará sabedoria para a vida. Que Deus possa aplicar isso em nós e que nós possamos olhar para Cristo, aquele que é o nosso profundo perdoador. Que Deus possa fazer isso para o louvor dele. Amém. Oremos ao Senhor agradecendo a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, foi pregada nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossos corações, Senhor. Que a tua palavra possa reinar em nossas vidas, Senhor. Que o perdão na cruz do Calvário seja o consolo para as nossas almas, Senhor. Ó Pai amado, que o desespero, ó Deus, por uma perfeição, ó Deus, como é ensinado hoje nas igrejas, ó Deus, não seja o desespero de nosso coração, Senhor. Mas a nossa ansiedade, ó Deus, o nosso desejo seja única e exclusivamente, Senhor, amar a santidade e odiar o pecado, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós choramos. É o que nós te rogamos e suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.